Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Eu sou a professora Jaqueline e nós estaremos trabalhando com o componente curricular Língua Portuguesa e o nosso conteúdo de hoje é sobre a apresentação oral. Você é daquele tipo de pessoa que só de pensar em apresentar um trabalho, você já fica nervoso ou ansioso? Essa aula é para você. Nós falaremos sobre algumas ferramentas de apresentação oral que vão facilitar a nossa didática na sala de aula. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. Qual você quer primeiro? Bem, eu vou começar pela ruim. A ruim é que, se você tem essas dificuldades e não trabalhá-las, a tendência é você construir muros maiores, medos maiores. Mas a notícia boa é que, através dessa nossa videoaula e outras que nós teremos, você trabalhará de forma simples, de forma calma, respeitando o seu ritmo e, com certeza, ao final do ensino fundamental, você terá muita estratégia para a apresentação de trabalho, você desenvolverá essa dificuldade e, com certeza, o seu resultado será melhor. Você já deve ter ouvido aquela expressão, quem tem boca, vai a Roma. Você já deve ter ouvido, com certeza. Ela remete a falar que a comunicação é algo poderoso que nós temos. E para a apresentação oral, nós usamos essa comunicação, que é o ato de ter um receptor e um emissor, que é aquele que passa a informação, tá certo? Essa expressão ela foi criada para dizer o poder que há na comunicação, o poder que há no ato de falar, de se comunicar, certo? E essa comunicação é uma ponte que liga pensamentos a outros, que liga sentimentos a outros. Através da comunicação nós podemos falar, nós podemos expressar o que pensamos, as nossas opiniões, nós podemos debater, podemos expressar as nossas ideias. Então, a comunicação é uma ferramenta poderosa na nossa didática de sala de aula. E nós veremos agora 5 dicas ou passo a passo para estabelecer uma comunicação de sucesso. Como nós já vimos anteriormente, todas as vezes que nós estamos em um ambiente novo, para falar para um grupo maior de pessoas do que nós falamos no nosso dia a dia, gera um certo desconforto. Então, nós temos alguns passos a passos para seguir, para nós falarmos de uma forma que nós nos sintamos mais seguros. A primeira delas é você ser você mesmo. Agir naturalmente. Tentar agir naturalmente, porque nós sabemos que quando pessoas que são tímidas e que têm dificuldade de falar são colocadas nesse ambiente de falar, de se expor, é meio complicado para digerir essas informações. Mas essa nossa proposta é justamente para isso, para dar esses passos para que você possa seguir, para ir trabalhando essas dificuldades. Então, ser você mesmo, falar a linguagem que você fala no seu dia a dia, sem palavras muito difíceis de compreensão, porque isso vai te dar uma certa segurança naquilo que você está falando. Outra dica é se planejar. Normalmente, quando nós somos colocados para falar publicamente sem estar esperando, não tem como a gente fazer esse planejamento. Mas quando eu falo de apresentação de trabalhos, de seminários, eu posso ter um planejamento prévio. Então, é interessante esse planejamento. Por quê? Porque você consegue colocar ali um início, um desenvolvimento e um fim para a sua fala. E fazendo assim, você faz com que seu trabalho seja visto de uma forma mais completa, porque se nós não organizarmos esse início, esse desenvolvimento e esse fim, o trabalho fica incompleto. Então, seja você mesmo, tente falar a sua linguagem de forma simples, da forma que você fala, se planeje, faça ali um início, um desenvolvimento e um fim para a tua fala de apresentação, tá? Outra coisa muito interessante é cuidar da tua fala, para que você não fale tão rápido, você não fale tão devagar, porque se você falar muito rápido, a pessoa que está recebendo essa informação, ela pode não acompanhar o teu pensamento.
E se você falar devagar demais, pode tornar enfadonho e cansativo a apresentação. E outra coisa também muito interessante, o quarto ponto, é tentar estabelecer uma comunicação atrativa. Como é que é isso? Evitando algumas coisas que a gente faz muito no nosso dia a dia. Nós temos muitos tiques nervosos que nós desenvolvemos quando estamos realmente nervosos. E um deles é colocar a mão no bolso, né? Quem usa óculos, ficar pegando no óculos ou pegar no nariz, né? E sabe por que é pior desenvolver esses tiques nervosos? E a gente não observa isso porque é uma forma clara de chamar a atenção daquela pessoa que está recebendo a mensagem mais para o nosso nervosismo do que para aquela informação que a gente está passando. Passar, esfregar muito uma mão na outra, balançar o pé, ficar sacudindo a perna, ir para frente, ir para trás, o mesmo movimento repetitivo. Então, faz com que quem está assistindo se torne um pouco incomodado com aquela situação, né? Então, nós temos a dica 1, que é você ser você mesmo, tentar usar a linguagem que você usa no seu dia a dia. A dica 2 é você se planejar. Por quê? Porque você necessita desse planejamento prévio para ter o início, o desenvolvimento e um fim na tua apresentação. Você precisa observar algumas dicas de comportamento, tanto comportamento na sua fala, observar em relação à altura da voz, se está alta, se está baixa, se está rápida ou se está devagar. Você deve observar também a questão dos tiques nervosos para não tirar a atenção da tua mensagem para você, porque acontece o que você não quer que aconteça. Porque os tiques nervosos, eles são uma forma da gente expressar o nervosismo, para a gente extrapolar o nervosismo. E eles fazem o quê? Que a pessoa tire o foco da mensagem, do que você quer passar, da informação que você quer que esse receptor receba e coloque em você, que é a última coisa que você quer. Então, o efeito é totalmente o contrário, certo? E observar essas questões da postura, porque o corpo fala muito. A nossa voz fala, ela leva informação, mas o nosso corpo também fala muito, certo? Eu tenho como dar a mesma notícia de duas formas. Eu tenho como dar a mesma notícia de uma forma que atraia e tenho como dar a mesma notícia de uma forma que desperte um desinteresse. Se eu falar da comunicação, se eu falar assim para você, bem, a comunicação é o ato de falar, de se comunicar, das pessoas expressarem suas opiniões, seus pensamentos, é muito importante. Essa é uma forma. Ou eu posso falar, a comunicação é uma ponte muito importante entre as pessoas de uma sociedade, porque as pessoas conseguem se comunicar, expressar seus pensamentos, as suas ideias, as suas emoções. Então, a comunicação exerce uma importância muito grande para a sociedade atual. Qual das duas mensagens você acha que fez com que o receptor prestasse mais atenção? Então, numa apresentação oral, é muito importante observar muitos desses caracteres que nós falamos agora há pouco e vamos continuar falando no decorrer da nossa aula. Por enquanto, nós falamos de uma forma geral da comunicação, né, em apresentações gerais. Agora, nós vamos passar para a comunicação em apresentações específicas, como em seminários e em trabalhos em sala de aula. E na sua tela você tem uma pesquisa de um norte-americano que fala sobre o impacto da mensagem no ouvinte, que 7% é o impacto das palavras que são ditas, 38% o tom da voz e 55% o corpo, os olhos, as mãos, os braços, pernas e dedos, ou seja, toda a linguagem corporal, as expressões e os gestos da pessoa que está ali fazendo a sua apresentação oral. Nós temos também aí os atributos para uma boa apresentação. A utilização efetiva dos recursos visuais, slides, entre outros, com imagens que possam fazer referência ao que você está falando. O contato visual adequado, não se posicionar de frente somente para a única pessoa, mas fazer esse contato visual com todos. Clareza na pronúncia e fluência. Manter uma velocidade adequada para a apresentação
dos slides da sua fala e os movimentos de postura e do corpo, sugerindo a confiança. Que nem nós falamos, a linguagem corporal fala muito na nossa apresentação, porque ela sugere tanto credibilidade como insegurança. Nós temos aí também o volume de informação. Essas informações elas devem ser dimensionadas de acordo com o tempo disponível para a apresentação. Tem que ter um sincronismo entre a fala e os tópicos ou os itens, eles são mensagens curtas e não dissertação do tema. Não ter os tópicos escritos de uma forma de muitas palavras, somente tópicos para facilitar a apresentação. E nós temos aí a organização geral de uma apresentação, o que deve haver para ter uma apresentação com êxito. Deve haver o assunto abordado, deve ter o tempo disponível tanto para a produção, da apresentação como para a apresentação em si. A organização anterior e a organização de apresentação e definição dos tópicos, que são eles que vão direcionar o trabalho em si, o trabalho completo. E por último, nós temos aí esse slide falando, passando na sua tela sobre o porquê que é importante nós trabalharmos essa nossa fala em seminários, porque permite o desenvolvimento da habilidade de falar em público, a capacidade de análise e síntese, e também permite a memorização das informações apresentadas. Ele faz com que nós trabalhemos essas nossas habilidades. Nós ficamos por aqui com a nossa videoaula sobre a apresentação oral e coloquem em prática aí todas as nossas dicas para uma comunicação mais efetiva e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!